Bendito seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós, mas ressuscitou e vivo está. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, a carta de Hebreus, capítulo 1. Nós leremos dos versículos 1 a 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Oremos uma vez mais. Santíssimo Deus, Pai de misericórdia, a Tua palavra foi lida e, portanto, o Senhor falou a nós, pois a Tua palavra é inspirada e perfeita, mas o nosso coração é devagar para compreendê-la. Por isso suplicamos neste momento que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e assim aplique, por meio do Teu Santo Espírito, a Tua palavra a nós. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos, na Páscoa nós comemoramos um grande momento. O momento onde nós nos lembramos da crucificação do nosso Redentor. Entretanto, nós não comemoramos essa data por termos um Deus, um Cristo, que é um mero mártir, que morreu por uma boa causa e que foi para a cruz para demonstrar algum tipo de altruísmo. Não. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu para nos dar vida. E quando nós nos lembramos da sua morte, da sua crucificação, não devemos, com isso, apenas olhar para a sua cruz, como se ele fosse uma mera vítima que sofreu em nosso lugar. É verdade que ele é o servo sofredor, mas é verdade também que o nosso Senhor é sobremodo excelente, ele é maravilhoso. E esse texto nos mostra não apenas um Cristo que morreu na cruz, mas um Cristo que ressuscitou e é exaltado. Esse texto nos mostra um Cristo excelente e também nos diz como você, meu irmão, pode exaltá-lo por causa da sua excelência. Portanto, o tema do nosso sermão desta noite é exaltando a excelência do Filho. Exaltando a excelência do Filho. Duas considerações de como você pode e deve exaltar a excelência do Filho de Deus. Em primeiro lugar, reconheça que Ele é a revelação perfeita de Deus. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, escreve a uma igreja que está sofrendo sérias pressões. Os hebreus estavam sendo provavelmente impelidos ou pressionados a voltarem para a religião judaica. Nós encontramos várias evidências disso no decorrer da carta. O autor aos Hebreus então escreve para este povo a fim de revelar uma verdade central. Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho, a pessoa de Cristo é superior a tudo o que o judaísmo pode oferecer a vocês. É superior. E ele começa a sua carta nesses 4 versículos, basicamente resumindo todo o conteúdo dela. E o primeiro argumento que ele tem para dar àquelas pessoas que estavam firmemente tentadas a ceder às tentações, firmemente compelidas a voltar, a negar a Cristo, é que Cristo é a revelação perfeita de Deus. Dizendo que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas.
Que formas são essas que Deus falou no passado? Bom, na Escritura nós temos inúmeros métodos de revelação de Deus. Sendo logo lá no Éden, Deus vindo pessoalmente a Adão na viração do dia e falando com ele face a face. Passa a história e Deus fala então por meio de profetas. Ele dá a lei a Moisés, ele dá sonhos e poder de operação de milagres a pessoas como Elias e Eliseu. Ele dá grandes visões sobre o futuro, como ele fez com Isaías. Ele dá sonhos. Mas o que essa multiplicidade de formas que Deus se revelava no Antigo Testamento nos mostra? Nos mostra que todas estas formas, na verdade, são imperfeitas. Ou, melhor dizendo, incompletas. Todas elas revelavam verdades importantes, mas elas não eram o bastante. É mais ou menos como nós temos os nossos meios de comunicação. Há algumas décadas, como nós nos comunicávamos? Nós enviávamos cartas. Mas então chegou o telefone e nós começamos a ligar para as pessoas. Mas isso ainda não era tão bom quanto mandar mensagens. Então nós passamos a mandar SMS. Mas mandar SMS não é tão rápido quanto o WhatsApp. Então nós começamos a usar outros métodos. E hoje nós usamos até videochamada para nos comunicarmos uns com os outros. Os métodos de comunicação foram avançando. O que isso nos mostra? É que a carta não era o melhor meio, ele não era completo. Da mesma forma, o fato de Deus ter falado muitas vezes e de muitas maneiras, mostra que tudo isso não passava de uma sombra, que estava nos encaminhando para uma revelação melhor, uma revelação completa, uma revelação perfeita. E o autor aos Hebreus nos diz quem é essa revelação perfeita de Deus. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Pelo Filho. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, é aquele que revela perfeitamente a vontade do Pai. Nós não precisamos mais buscar em sonhos, nós não precisamos mais buscar em profecias, nós não precisamos buscar a vontade de Deus onde quer que seja, porque em Jesus Cristo ela é perfeitamente revelada. Cristo é a revelação final da vontade e do plano de redenção do nosso Senhor. Nós precisamos ouvir Cristo. E por onde Cristo fala a nós? Por meio da Sagrada Escritura. Portanto, meu irmão, minha irmã, você precisa compreender diariamente que para reconhecer ou exaltar a excelência do Filho, você não pode buscar, ouvir ou seguir qualquer outra voz que não a dele. Cristo Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Nós precisamos ir à palavra se nós queremos guiar a nossa vida apropriadamente. E a pergunta que eu faço é: a quem você tem ouvido? Nós podemos passar a vida toda buscando orientação, buscando um norte, buscando em quem nos apoiar. E nisso nós podemos cair no erro de ouvir e pautar a nossa vida na sabedoria humana. Pior ainda, nós podemos pautar a nossa vida no nosso próprio coração enganoso. Talvez você passe uma vida inteira tomando decisões erradas, se afastando do Senhor, porque você está ouvindo o seu coração. Mas quando você ouve o seu próprio coração enganoso, o que você está dizendo? Que Cristo não é a revelação perfeita. Porque se você realmente acreditasse que Cristo é a revelação perfeita do Pai, você iria a Ele e escutaria unicamente a Ele, fazendo a sua vontade, fazendo os seus sentimentos pecaminosos se calarem. Ouça a Cristo. Ele é a revelação perfeita do Pai. Por quê? Porque Ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual Deus fez o próprio universo. Cristo é todo-poderoso. Cristo é o dono de tudo. Cristo é sobremodo elevado. E para exaltar esse Senhor maravilhoso que nós temos, você precisa reconhecer, portanto, que Ele é a revelação perfeita do Pai, porque Ele é maravilhoso e porque Ele se mostrou a nós e nos deu a conhecer aquilo que nós precisamos saber.
E aqui está toda a revelação acerca do Filho que nós precisamos. Vá à Sagrada Escritura, porque sem a Sagrada Escritura você não encontrará Cristo. E sem Cristo, você não encontrará vida. Mas o texto continua nos falando sobre como exaltar o excelente Filho de Deus. Se em primeiro lugar nós devemos reconhecer que Ele é a revelação perfeita desse Deus maravilhoso, porque Ele mesmo é o dono e criador de todas as coisas. Em segundo lugar, reconheça que Ele é superior a todas as coisas. Ele é superior a todas as coisas. O autor aos Hebreus nos mostra pelo menos 3 argumentos sobre a superioridade de Cristo. Em primeiro lugar, ele diz que o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Cristo é superior, por quê? Porque Ele é o próprio Deus, Ele é a expressão perfeita de quem é Deus. A ideia aqui, meus irmãos, de expressão exata do seu ser, é de quando você vai cunhar uma moeda, e você coloca atrás dela uma figura. Se você olhar uma moeda brasileira, normalmente vai ter lá a figura de alguém, mas numa moeda romana, normalmente estava ali impressa a figura do imperador, o rosto do imperador. E nessa moeda, então, nós tínhamos a exata expressão da face do imperador. Quando o texto nos diz que Cristo, o Filho, é a exata expressão do ser de Deus, ele está nos dizendo que quando nós olhamos, ou quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós estamos olhando diretamente para Deus. Nós estamos conhecendo diretamente Deus. Ele é perfeitamente Deus. O ponto aqui, meus irmãos, é que o Deus insondável, o Deus que não pode ser conhecido por uma mente pecaminosa, e de fato nunca seria conhecido se dependesse de nós, veio à luz na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória. Ele é aquele que traz à luz o Deus desconhecido, que por nós mesmos nós jamais poderíamos alcançar. Cristo é esse Deus encarnado, o que significa que quando Cristo desce à terra, não é apenas um homem vindo a nós, mas é o próprio Deus eterno, que não é barrado por tempo, não é barrado por espaço, rompendo o universo e se fazendo como um de nós. É o próprio Deus. É a expressão exata do seu ser. É por isso que Ele é superior. Mas esse Deus encarnado, que faz o Deus eterno conhecido a pessoas como nós, veio para cumprir uma missão, uma grande comissão, que é nos revelado na continuação do versículo 3. Ele que é esse Deus, Ele é a expressão desse Deus, sendo o próprio Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, fez a purificação dos pecados. Purificação dos pecados. O termo purificação é um termo cerimonial. Como assim? Ele remete à religião judaica. O que acontecia? Existe um cargo, um ofício, existia um ofício no Antigo Testamento do sacerdote. E dentre eles havia o sumo sacerdote, que era aquele autorizado a entrar em um lugar bem específico do templo, o Santo dos Santos, e ali oferecer um sacrifício pelos pecados do povo e de si mesmo. E ele fazia isso uma vez por ano. Então, uma vez por ano, ele se purificava, vestia uma roupa específica, pegava um cordeiro sem defeito, sem mácula, e entrava através do véu. E ali, diante da presença santa de Deus, ele imolava aquele animal. E o sangue derramado daquele animalzinho representava a purificação, era a oferta pelo pecado do povo. Só que vejam que os sacrifícios eram feitos anualmente. Por quê? Porque eles não podiam expiar o pecado. Eles eram imperfeitos. Eles apontavam
para a expiação final, para a purificação final dos pecados, que é feita pelo verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Quando o texto de Hebreus nos diz que o nosso Senhor, o Filho de Deus, que é o próprio Deus, adentrou, fez a purificação dos pecados, é como se ele estivesse dizendo algo do tipo: o Filho atravessou o Santo dos Santos. Mas a cena é diferente de qualquer outro sacerdote que já fez isso. Os sacerdotes levavam um holocausto, levavam um animalzinho. O nosso sumo sacerdote, o Filho de Deus, vai de mãos vazias diante da presença de Deus. Ele não oferece um sacrifício. Ele é o próprio sacrifício. Ele cumpre por si mesmo a purificação dos pecados. Então, aquela cena de alguém imolando um animal é substituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo, subindo a uma cruz e ali entregando a si mesmo, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e fazendo por si próprio a purificação dos nossos pecados. É por isso que ele é superior. E após fazer isso, ele não ficou prostrado. Ele não ficou em uma tumba, ele ressuscitou e foi elevado aos céus e se assentou à direita da majestade nas alturas, cumprindo aquilo que o Salmo 110 diz: disse o meu Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos no estrado dos teus pés. Cristo Jesus é esse grande sumo sacerdote que oferece a si próprio por sacrifício, e vence a morte, e sobe aos céus, e se assenta à direita da mão toda poderosa do Deus Pai. E meus irmãos, o ato de Cristo se assentar à direita de Cristo, do Pai, significa que a obra dele está consumada, está feita, acabou. Tudo o que ele tinha para realizar está perfeitamente realizado. E agora ele tem o domínio sobre todas as coisas. Agora ele tem o poder sobre tudo o que há. E a morte não tem mais poder sobre o povo que ele salvou. Esse é o nosso Redentor. Cristo Jesus não é apenas um mártir. Cristo Jesus não é apenas alguém que morreu por uma boa causa. Cristo Jesus não é nem mesmo alguém que morreu nas mãos de Deus e ficou prostrado. Cristo Jesus é aquele que morreu pelos pecados de um povo, mas foi levantado da morte e agora está sentado e domina, reina sobre todas as coisas. Por isso você precisa reconhecer a superioridade desse Cristo. Você precisa reconhecer que ele é melhor do que todas as coisas. Lembrem, porque o autor aos Hebreus escreve essa carta? Para mostrar aquelas pessoas que estavam na dúvida, se voltavam ou não para o judaísmo, que Cristo é melhor. Cristo é infinitamente melhor. Ele é superior. Ele é superior à antiga aliança. E ele é superior a qualquer coisa que o mundo pode oferecer a você. Ele é melhor. Ele está acima de tudo isso. Ele é satisfatório. Ele é exaltado, ele é excelente. Nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a fama, nem todo o poder valem nem mesmo 1% do que é Cristo Jesus. O que o autor aos Hebreus está dizendo ao seu público é: não vale a pena voltar atrás. E o que ele diz a nós é: não vale a pena deixar Cristo de lado por nenhum pecado, por nenhum prazer momentâneo, por nenhuma vontade egoísta. Por nada que nós somos, por nada que nós podemos encontrar, Cristo é melhor. Esse Cristo precisa ser exaltado em seu coração. Esse Cristo precisa ser reconhecido como aquele que é a perfeita revelação de Deus e como aquele que é superior a todas as coisas. Concluindo, esse Cristo precisa reinar em seu coração. Eu quero abrir com os irmãos, rapidamente, em Filipenses 2. E para encerrarmos, leremos do versículo 9 a 11. Filipenses 2, do 9 a 11.
Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Dobre o seu coração diante de Cristo. Ao lembrar do Cristo crucificado, ressurreto, exalte a excelência dele em seu coração, abandone tudo o que você tem, dobre-se diante dele, confesse Cristo como seu Senhor e viva para ele por toda a eternidade. Este é o seu Rei, sobremodo elevado, acima de tudo o que existe. Que ele guarde o nosso coração. Amém. Oremos, meus irmãos. Santíssimo Pai, Deus Todo-Poderoso, nós louvamos a Ti pela Tua palavra. Nós louvamos a Ti porque Cristo Jesus é melhor e maior do que tudo o que nós podemos conhecer. Nós jamais poderíamos saber quem o Senhor é, mas em Cristo Jesus nós temos a Tua vontade revelada. Nós temos a verdade, nós temos o caminho, nós temos a própria vida. Na morte de Cristo os nossos pecados foram perdoados, bendito seja o Teu nome. E na ressurreição do Teu Filho, a nossa vida foi conquistada. Bendito seja o Teu nome. Que o nosso coração exalte Cristo. Que ao olharmos para o nosso Senhor na Sagrada Escritura, nós o amemos. Nós o consideremos tal como Ele é, excelente, maravilhoso, acima de tudo o que há. Que assim, ó Deus, nós Te adoremos. Que assim, ó Deus triuno, a nossa vida se dobre diante da Tua majestade. Não somente hoje, não somente quando nos lembramos da Tua morte e ressurreição, mas para sempre, nesta vida e naquela que nos espera na eternidade. Em nome de Jesus. Amém.